Preciso te falar agora sobre o Corinthians, bastante animado com a chance de acordo com a Caixa para quitação dos name rights. Você sabe que o Corinthians deve hoje cerca de 675 milhões de reais pelo financiamento do estádio, certo? Pois bem, coisa de um mês atrás, o Corinthians procurou o Banco Estatal para tentar convencê-lo a zerar essa dívida do financiamento em troca da cessão dos name rights do estádio alvinegro por 10 anos. A primeira resposta da Caixa foi negativa, mas as partes tentam chegar a um acordo para que, em vez de 10 anos, a Caixa tenha direito à exploração dos name rights do estádio corintiano por 15 anos. E diante desse cenário, existe dentro do Corinthians a expectativa de um acordo, que faria com que o Timão deixasse de contar com essa dívida super desgastante apenas com os juros desses 675 milhões de reais. O Corinthians gasta cerca de 100 milhões de reais por ano. Importante registrar que se o acordo de 15 anos dos name rights fosse fechado, o Corinthians venderia esse acordo com a Caixa por algo na casa dos 45 milhões de reais por ano. Hoje, o atual contrato com a Impera Pharma garante ao Timão apenas 15 milhões de reais por temporada. O único ponto importante é em relação à multa do atual vínculo com a Impera Pharma. O Corinthians precisaria encontrar 70 milhões de reais no mercado para a quebra desse contrato, para que a Caixa pudesse assumir o posto da Impera Pharma. Alvo de Corinthians, Palmeiras e Grêmio, Everton Cebolinha deve ser vendido pelo Flamengo ainda em 2025. E aqui vem uma informação exclusiva: se não o fizer, o Flamengo será obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. A gente está falando de mais ou menos 9 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que quando comprou do Benfica em 2022, o Flamengo já desembolsou 13 milhões e meio de euros. Para que o pacote total do Cebolinha não chegue a 15 milhões de euros, o rubro-negro decidiu vendê-lo agora no mês de dezembro. E é importante contar que o Benfica lá atrás, quando da negociação, incluiu uma cláusula que obriga o Flamengo a fazer esse pagamento de 1,5 milhão de euros caso o Cebolinha ainda esteja no elenco do Fla a partir de 1º de janeiro de 2026. Importante registrar que o Cebolinha nunca conseguiu explodir com a camisa do Flamengo. E o rubro-negro sabe que se ficar com o Cebolinha em 2026, vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de julho, para sair de graça em dezembro de 2026. Para não correr o risco de perder 15 milhões de euros, o Flamengo decidiu vendê-lo agora, em dezembro, mesmo com cifras inferiores aos 13 milhões e meio de euros praticados quando da compra junto ao time português. O próprio Cebolinha, depois da conquista do título da Libertadores, admitiu ter recebido consulta de 6 clubes brasileiros antes da Copa do Mundo de Clubes na metade do ano. O Corinthians, o Palmeiras e o Grêmio eram 3 dos interessados, os outros 3 seguem sem ser identificados. Cebolinha ainda contou que teve uma oferta pesada de um time da Turquia depois da Copa do Mundo. Ele pediu ao Felipe Luiz para ser negociado. O Flamengo, na oportunidade, preferiu mantê-lo. A situação é diferente agora, e diante de propostas próximas a 7, 8, 9, 10 milhões de euros, deve haver acordo. Só para completar, registrar que na temporada o Cebolinha disputou apenas 34 jogos, com 4 gols e 2 assistências. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscreva no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Guinegão a caminho do Bolonha. Dá para dizer que a negociação entre Timão e o clube italiano tem grandes chances de acontecer. Você duvida? Então saiba que Marco Di Vaio, diretor esportivo do Bolonha, esteve na Neoquímica Arena nesse domingo assistindo a Corinthians e Botafogo, e ele foi no camarote do presidente Osmar Stabile, na companhia dos representantes do próprio jogador. Bolonha e Corinthians tentam chegar a um acordo para a transferência em definitivo do Guinegão em janeiro, atacante de 18 anos de idade, promovido ao time principal nesta temporada. 23 jogos, 5 gols e 2 assistências no time de cima. É bem verdade que o Guinegão não marca há 10 partidas. No confronto contra o Botafogo, que terminou empatado em 2-2, ele entrou apenas nos minutos finais e não conseguiu fazer nada muito diferente. Quero registrar ainda que essa história de o Guinegão ser vendido por 30 milhões de euros não existe. É algo completamente irreal. Só para vocês terem ideia, 30 milhões de euros é hoje o preço do Ryan, que é a grande estrela do Vasco, titular absoluto e um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Situação completamente diferente da do Guinegão, que é reserva no Corinthians e não marca há 10 partidas. Se o Timão faturar 10, 12, 15 milhões de euros,
já pode se dar por muito satisfeito nessa negociação. Só para completar, sobre o Timão, registrar que Renan Lodge, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a partida do Corinthians contra o Botafogo. Renan Lodge é torcedor do Corinthians e está livre do mercado. Cancelo já havia declarado uma admiração pelo Corinthians e o João Félix, que é muito amigo do Lodge e do Cancelo, resolveu ir junto. Os três ganharam camisas do Corinthians com seus nomes entregues pelo presidente do Corinthians, mas não existe nenhuma chance deles serem contratados, tá? O Lodge, apesar de livre após rescindir o contrato com o Al Hilal, deve jogar na Europa. Ele tem propostas da Itália, de Portugal e da Inglaterra. A ideia do empresário dele é fechar essa situação ainda no mês de dezembro. Já João Félix é titular e peça importantíssima do Al Nassr de Jorge Jesus, está ganhando um caminhão de dinheiro, enquanto o João Cancelo é rival dele no Al Hilal. Bora te contar agora se existe alguma chance de Renan Lodge virar reforço do Corinthians. E a especulação tem tudo a ver com o episódio desse domingo. Primeiro, contar que o Renan Lodge está livre no mercado. Ele rescindiu seu contrato na FIFA com o Al Hilal e não tem um novo clube. Depois, o fato dele ser torcedor declarado do Corinthians. Para completar, nesse domingo, ele, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a Corinthians 2, Botafogo 2. Pronto. Foi o suficiente para que nas redes sociais, especialmente nessa segunda-feira, um monte de gente cravasse que Renan Lodge pode virar reforço alvinegro em 2026. O que eu fiz? Entrei em contato com o Pablo Miranda, representante do Renan Lodge, e perguntei, existe alguma possibilidade? A resposta, abre aspas, 0 chance. Nem conversamos sobre essa hipótese, disse o representante do jogador. Pablo Miranda, que não foi à Neoquímica Arena, apenas o Lodge e os outros 2 jogadores que eu citei da seleção portuguesa. Importante registrar também que o Renan Lodge trabalha nesse momento para voltar para o futebol europeu. Aspas do empresário dele. Estamos conversando com times da Itália, da Inglaterra e de Portugal. A ideia é fechar nesse mês para começar a jogar a partir de janeiro. Apesar da disputa com o Al Hilal, o Renan Lodge já tem condição de ser inscrito e voltar a jogar a partir da reabertura da janela de inscrições. Só para completar em relação ao Timão, Corinthians, que pode ter reservas na partida contra o Fortaleza, Dorival Júnior está preocupado com desgaste físico de olho na partida de 10 de dezembro contra o Cruzeiro, Copa do Brasil. Mateuzinho suspenso e Yuri Alberto com dores na virilha são problemas para o jogo de quarta-feira. Poucos jogadores decepcionaram tanto no Corinthians de 2025 quanto o Rodrigo Garro. Os números dele são tão ruins que podem se comparar aos de Neymar em relação à aparição no Campeonato Brasileiro. 18 partidas para o Garro, 18 partidas para o Neymar. E olha que o Neymar teve todos os problemas físicos que você pode imaginar. Quero comparar os números do Garro na primeira temporada com a camisa do Corinthians com a atual. No ano passado, ele entrou em campo 62 vezes. Nessa foram só 33 partidas. No ano passado, 13 gols marcados. Nesse ano, só 2. No ano passado, 14 assistências. Nessa, apenas 7. E essa queda de produção do Rodrigo Garro tem alguns motivos. Os primeiros, ou o primeiro, uma questão de joelho. O atleta tem sofrido demais com um desgaste no joelho. Há quem garanta que o Garro nunca mais jogará de forma extremamente competitiva, encarando uma temporada com mais de 60 jogos. O fato de não ter sido liberado para jogar no Zenit em fevereiro também pesou. Pessoas próximas ao Garro afirmam que ele reclamou demais e sentiu por não ter sido liberado para negociar com o Zenit. Seria a oportunidade de praticamente transformar sua carreira do ponto de vista financeiro. É importante ressaltar, porém, que o Garro, que ganhava 320 mil por mês no ano passado, teve um reajuste e hoje ganha 820 mil mensais. Só para completar, falei sobre os 18 jogos do Garro e os 18 jogos do Neymar no Brasileiro. A diferença é que o Garro, nessas 18 partidas no Brasileiro, não conseguiu marcar nenhum gol e deu 3 assistências, enquanto o Neymar tem 5 gols e 1 assistência. O que você acha da temporada de Rodrigo Garro com a camisa do Timão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians num ano completamente atípico. O Timão de 2025 está perto de bater 3 bilhões de reais de dívida. Corinthians que teve presidente empichado e que hoje tem 85 milhões de reais a pagar por conta de 2 transfer bans.
Apesar disso, é o Corinthians que foi campeão paulista e que pode garantir o segundo título em algumas semanas na Copa do Brasil. Com um detalhe importante: São Paulo, Santos e Palmeiras não conquistaram títulos, somente o Verdão ainda tem chance de se sagrar campeão nessa temporada. Mas a felicidade corintiana dentro de campo não para por aí. Isso porque o saldo em clássicos foi positivo. O Corinthians disputou 14 clássicos no ano, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 57% dos pontos. O melhor resultado se deu nos jogos dentro de casa: 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota na Neoquímica Arena. E o Palmeiras foi a grande vítima do Corinthians. O Corinthians venceu o Palmeiras 3 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma. Timão ganhou do Palmeiras na final do Paulista e ainda eliminou o rival na Copa do Brasil. Confrontos contra o Santos: 3 vitórias do Corinthians e apenas uma derrota. Contra o São Paulo, o Corinthians acabou tendo saldo negativo. Única vitória nesse último confronto na Neoquímica Arena, eram 2 derrotas. O tricolor tinha 100% de aproveitamento nos jogos contra o Corinthians na atual temporada. Só para fechar o noticiário alvinegro, registrar que a vaquinha da torcida para pagamento do financiamento do estádio se encerra na próxima quarta-feira, bem distante dos 700 milhões de reais sonhados, mas com uma receita relativamente boa. Foram arrecadados 41 milhões e 82 mil reais até aqui. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.